Olá pessoal, aqui é a professora Marília e hoje nós vamos falar de adição de números inteiros. No vídeo anterior eu falei sobre saldo, que foi uma ideia intuitiva de adição de números inteiros, mas agora a gente vai formalizar um pouquinho mais essa ideia com a regra de sinais. Então vamos lá? Tenho dois números inteiros somando, mais 5 mais 3. Primeira coisa que eu vou olhar é se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. Aí eu tenho a regrinha, sinais iguais, conserva o sinal. Conservar, gente, é repetir, repete, mantém, conserva o sinal e soma. Vamos resolver esses dois exemplos. Exemplo A, mais 5 mais 3. Dá para fazer a adição direto, sem tirar do parêntese. Mas, ao longo de vários anos dando aula, eu percebi que quando vocês não tiram do parêntese na adição, vocês erram na subtração. Então, eu vou pedir que sempre tirem do parêntese, para não ter erro nas atividades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar do parêntese. Mais 5 mais 3. Vou tirar o mais 5 do parêntese e tirar o mais 3 do parêntese. Ficou mais 5 e mais 3. Aí eu vou olhar mais e mais. Então, os sinais são iguais. Ambos são positivos. Qual que é a regra? Sinais iguais. Repete o sinal, conserva o sinal e soma. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, ó, mais 5 e mais 3 vai ficar mais, repete o sinal e soma. 5 mais 3, 8. Na ideia de saldo, ó, eu tinha R$5, ganhei R$3, fiquei com R$8. Ou coloquei mais R$3 e fiquei com R$8. Meu saldo vai continuar positivo, eu só aumentei a quantidade que eu tinha. Certo? Letra B. Menos 5 mais menos 3. Primeira coisa, eu vou tirar do parênteses. Menos 5 e menos 3. Ok? Então, ficou menos 5 e menos 3. Negativo e negativo. Ambos são negativos. Olhei, sinais iguais. Então, o que eu faço? Repete o sinal e soma. Qual que é o sinal? Menos. E vou somar. 5 mais 3, 8. Tô devendo R$5 e tirei R$3, vou ficar devendo R$8. Então, qual que é a regra para sinais iguais? Ó, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Professora, conserva, eu não uso essa palavra no meu dia a dia. Pode falar repete? Pode. Repete o sinal e soma. Ok, certo? E agora, professor, e se os sinais não forem iguais? Eles vão ser diferentes. Como que eu vou fazer? Observa aqui, sinais diferentes. A regrinha é, pega o sinal do maior em módulo ou valor absoluto e subtrai. Vou explicar, calma. Primeira coisa, nesse exemplo, vamos tirar do parênteses. Mais 3 e menos 5. Sinais diferentes. Eu vou pegar o sinal do maior em módulo. O que é em módulo? É que eu não vou olhar, por exemplo, se eu tivesse menos 3 e menos 5. Quem é maior? O menos 3 ou o menos 5? O menos 3. Mas quando eu falo olha em módulo, a gente vai olhar o número sem sinal, certo? Então, voltando aqui, ó, mais 3 e menos 5, sinais diferentes. Pega o sinal do maior em módulo. O maior em módulo é o 5, então a resposta vai ter o sinal dele. Menos. E subtrai. Subtrai é a conta que vocês chamam de menos. O nome dessa conta é subtração. Eu vou fazer 5 menos 3. Sabe por que não 3 menos 5? Eu faço o maior menos o menor. 5 menos 3, 2. Vamos pensar em saldo. Eu tinha R$3 no banco e tirei 5, então eu fiquei devendo R$2. Mas pela regra, sinais diferentes, pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Então ficou menos, subtrai 5 menos 3, 2. Mais um exemplo. Menos 3 e mais 5, vamos tirar do parênteses. Como está, certo? Menos 3 e mais 5, sinais diferentes. Pega o sinal do maior em módulo. O maior é o 5, então eu vou pegar o sinal dele.
que é maior, o dinheiro que eu tenho ou a dívida? O dinheiro que eu tenho. Pego o sinal dele. E subtrai. Toda vez que eu for subtrair, eu faço o maior menos o menor. 5 menos 3, 2. Então, sinais diferentes, pega o sinal do maior em módulo e subtrai, ok? Vamos voltar, ó. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Repete o sinal e soma. Sinais diferentes, pega o sinal do maior em módulo, menos e subtrai. 5 menos 3, 2. Sinais diferentes, um é negativo, o outro é positivo. Pega o sinal do maior em módulo, mais e subtrai. 5 menos 3, 2. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Sinais diferentes, pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Até aqui, ok. E quando os números são opostos? Como assim, professora? Vou fazer a letra A. Vamos tirar do parênteses. Mais 5 e menos 5. Professora, sinais diferentes. Vou pegar o sinal do maior. Mais 5 e menos 5. 5 e 5. Quem é maior? Entre 5 e 5? Não tem. Prestem atenção que esses números são opostos. É o mesmo número com sinais contrários. Eles têm o mesmo valor absoluto, o mesmo módulo, e tem sinais contrários. Então, toda vez que os números forem opostos, o resultado dá 0. Números opostos, o resultado dá 0. Vamos pensar como o dinheiro. Mais 5 reais, menos 5 reais. Você tinha 5 reais e gastou 5 reais, você ficou com 0. Simplesinho. Números opostos, então, o resultado dá 0. Vamos fazer a letra B. Tira do parênteses. Menos 3 e mais 3. Números opostos, ó, o mesmo número, sinais contrários, então dá 0. Estava devendo 3 reais e colocou 3 reais no banco. Você quitou sua dívida e ficou com nada. Números opostos dá resultado 0. E uma propriedade que a gente tem é que o 0 é o elemento neutro da adição. O que significa isso? Que somar com 0 não muda nada. Como que eu vou ver isso? Lembra lá de números naturais, olha só. 21 mais 0 vai dar 21. Então, mais 6 mais 0 vai dar mais 6. Não mudou nada. Você tinha 6 reais e ganhou nada, continuou com 6 reais que você tinha. Professora, eu posso tirar do parênteses? Pode, ó. Mais 6 está dentro do parênteses. Mais 6 mais 0 vai dar mais 6 mais 0, mais 6. Eu tenho 6 reais e ganhei nada, fiquei com 6 reais. Pode fazer direto a soma com 0 ou pode tirar do parênteses. Menos 6 mais 0, tá devendo 6 reais e ganhou nada, vai continuar devendo 6 reais. Ou tirando do parênteses. Tira do parênteses o menos 6, repete o mais 0. Menos 6 mais 0, muda nada, o 0 não muda nada, então continua menos 6. Isso é ser o elemento neutro, não altera o número. Ele é o elemento neutro da adição. Como era no conjunto dos números naturais, é no conjunto dos números inteiros. Somar com 0 não muda nada. Vamos para mais alguns exemplos? Resolvendo então alguns probleminhas. Disputando um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve neste torneio? Se ela obteve 4 pontos no primeiro turno, são 4 pontos positivos. E 5 pontos no segundo turno, então, mais 5, certo? Sinais iguais, mais 4 e mais 5. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Ou repete o sinal, mais, sinal é mais, igual e igual de mais. E soma 4 mais 5, 9 pontos. Então, a equipe obteve neste torneio 9 pontos. Se fosse feito com 4 sem sinal, seria a mesma coisa, ó. Teve 4 pontos no primeiro, mais 5 pontos no segundo, 9 pontos no torneio. Esse era bem fácil, adição de números naturais praticamente. Mas coloquei o sinal para a gente reforçar que sinais iguais, repete sinal e soma. Número 2. Um mergulhador estava a 1 metro abaixo do nível do mar e desceu
3 metros. Em que altitude ele passou a ficar? Se ele estava 1 metro abaixo do nível do mar, ele estava no -1. A gente já viu que acima do nível do mar é positivo, abaixo é negativo. Ele estava numa profundidade de 1 metro, -1. Aí ele desceu 3 metros, então são 3 metros negativos também, -3. Negativo e negativo, sinais iguais. Sinais iguais, o que eu faço? Repete o sinal, menos e soma. 1 mais 3, 4. Então, em que altitude que ele passou a ficar? Em -4 metros, ou em 4 metros de profundidade. Ou ele passou a ficar 4 metros abaixo do nível do mar. Certo? Vou subir para visualizar melhor a questão 3. A temperatura que era de 2 graus abaixo de zero subiu 5 graus. Agora ela passou a ser, ela era 2 graus abaixo de zero, então ela era 2 graus negativos. Ela subiu 5 graus, então, mais 5. Então, agora ela passou a ser quanto? Sinais diferentes, -2 e mais 5. Um é menos e o outro é mais. Um é negativo, o outro é positivo. Pega o sinal do maior em módulo. Entre 2 e 5, o maior é o 5. Então, eu vou pegar o sinal do 5. Mais. E subtrai 5 menos 2, 3. Então, ela passou a ser mais 3 graus Celsius. Ou 3 graus acima de zero. 3 graus positivos são 3 graus acima de zero, ok? Questão 4. Ana tinha um débito de R$500 em sua conta e depositou R$300. O saldo dela passou a ser de... Débito é negativo, débito de dívida, dinheiro negativo. Lembra, débito negativo, crédito positivo. Crédito que você coloca no celular é um dinheiro que você tem, é positivo. Mas débito, D de dívida, começa com D igual dívida, é negativo, dinheiro que tira. Então, a Ana estava devendo para o banco R$500. Ela tinha um débito de R$500. O que é um débito de 500? Menos 500. E depositou 300. Depositou um dinheiro que ela colocou lá. É um dinheiro positivo. Mais 300. O saldo dela passou a ser de... Vamos lá, tem que calcular. Menos 500 mais 300. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. É um negativo e o outro positivo. Pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Pega o sinal do maior em módulo e subtrai. O maior entre 500 e 300, sem olhar sinal, hein? É o 500, então vai vir o sinal dele. A dívida é maior, certo? E subtrai 500 menos 300, 200. Simplesinhos. Bons estudos a todos e façam as atividades. É só isso.